Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Kathleen e hoje eu vou apresentar para vocês os princípios básicos da reação em cadeia da polimerase, popularmente conhecido pela sigla PCR. PCR é uma técnica de biologia molecular que é utilizado para amplificar sequências específicas do DNA de forma bastante rápida, porque utiliza equipamentos que facilitam esse processo, tá? Existem formas distintas de fazer a amplificação do DNA. Por exemplo, é possível fazer a amplificação do DNA em vivo, usando bactérias. Mas essa técnica ainda é aplicada para determinados objetivos, mas a técnica in vitro é muito mais utilizada atualmente. In vitro significa que a gente não usa nenhum organismo vivo para fazer essa técnica, né? Nós utilizamos equipamentos e reagentes químicos, mas não utilizamos um organismo vivo, né? Quando a gente usa uma bactéria para fazer a amplificação do DNA, aí a gente está utilizando uma técnica in vivo, né? Porque a gente está usando bactérias, a gente pode usar ratos, enfim, outros modelos experimentais também para fazer isso, tá? Essa é uma técnica bastante sensível que permite amplificar o DNA a partir de uma amostra muito pequena, tá? Então, é aquilo que a gente vê em filmes, né? Uma amostra de cabelo, um fio de cabelo é utilizado para fazer a identificação do suspeito ali da cena do crime, né? Uma amostra de sangue, saliva, enfim, uma pequena quantidade de células, uma pequena quantidade de material genético é suficiente para fazer essa reação em cadeia da polimerase e permitir então a gente identificar quem é aquele indivíduo ou qual é aquela espécie que a gente está buscando, tá bom? Bom, existem diferentes tipos de técnicas de PCR, tá? Então tem RT-PCR, Nested PCR, PCR multiplex, qPCR, real-time PCR, sequenciamento genético utilizando PCR. Nós vamos aprender aqui a técnica básica. Essas outras técnicas aqui vocês vão aprender num curso de especialização, se for o caso, tá? Para que é utilizada a técnica de PCR? Para o diagnóstico de doenças, na medicina forense, né? Isso que eu estava falando para vocês, na cena de um crime, identificar quem são os suspeitos. Para controle de qualidade industrial, para saber se um alimento está contaminado e qual o nível de contaminação desse alimento. Na paleontologia, para você identificar de que espécie é aquele osso, por exemplo, aquela amostra biológica que você encontrou de algum animal no campo. Aqui eu trouxe para vocês alguns trabalhos que demonstram a aplicação do PCR em diagnóstico de doenças na medicina veterinária, tá? Então, a aplicação da técnica de PCR na reprodução animal. Para quê, né? Esse trabalho. As doenças da reprodução possuem peso importante nos índices de natalidade e de natimortos, na taxa de prenhez e no retorno ao cio, causando inúmeros prejuízos. Com o desenvolvimento do PCR na medicina veterinária, é possível reduzir essas perdas por meio do diagnóstico de doenças genéticas e infecciosas, além de esta ser uma tecnologia capaz de viabilizar procedimentos como a identificação do sexo embrionário e a investigação de paternidade. Tá? Esse trabalho que eu coloquei para vocês lá no nosso AVA. Estudos genéticos com vírus rábico. Então, é possível também utilizar diversas técnicas, claro, para identificar o vírus da raiva, dentre elas, PCR. Que mais? Esse trabalho aqui fala a respeito de diversas doenças que já foram identificadas, né, através da técnica de PCR. Então, doenças em aves, doenças em bovinos, doenças em equinos. Esse mesmo trabalho traz uma lista, então, de doenças de diferentes espécies de animais domésticos que já utilizaram o PCR como técnica para o diagnóstico da doença. Então, vejam aqui, ó.
para a leptospirose em cães, né, cujo agente patogênico é a leptospira, a amostra utilizada é uma amostra de urina. Leishmaniose, utilizado sangue total, mas também pode ser utilizado pele, baço, fígado e linfonodos. Sinomose, sangue total, urina, descarga nasal, saliva. Parvovirose, fezes dos animais. Bartonelose, sangue total do felino. Imunodeficiência felina, né? Famoso FIV, né? Doença conhecida pela sigla FIV. Como que a gente pode identificar? Por sangue total. Leucemia, FeLV, né? Vírus da imunodeficiência felina. Vírus da leucemia felina, né? Pode ser utilizado sangue total para PIF, peritonite infecciosa felina, fezes, soro, enfim. Aqui tem uma lista, então, de doenças e quais são as amostras que são utilizadas para fazer a identificação dos agentes patogênicos. Se o agente patogênico estiver realmente infectando o animal, então nessas amostras aqui esse agente patogênico estará presente, seu material genético estará presente, o que vai possibilitar a identificação, o diagnóstico do agente patogênico através do teste de diagnóstico PCR. O PCR também pode ser utilizado para análise de alimentos, tá? Então, para identificação de alimentos transgênicos, identificação da espécie animal e vegetal, precursores alergênicos, se estão presentes, e até mesmo o nível de contaminação dos alimentos, né? Então, nível de salmonela, nível de Streptococcus enteritidis, salmonela aqui também, tá? Se vocês acompanham, né, os jornais, a televisão, vira e mexe eles falam, né, a respeito de níveis aceitos de contaminação nos alimentos por determinadas bactérias. Existem níveis que são aceitos, né? Então pode ser encontrado até 10.000 unidades formadoras de colônia por, sei lá, 100 gramas de carne de frango. Porque esse seria, eu estou só dando um exemplo, tá? Porque isso seria um nível de contaminação do alimento que não causaria doença em grande parte da população. Então, tem níveis de contaminação dos alimentos que são aceitáveis, tá? E aí, através de técnicas de PCR, não o PCR convencional, mas aquelas outras técnicas ali de PCR, é possível a gente identificar, não só identificar se a salmonela está presente mesmo lá na carne de frango, mas também a quantidade de salmonela que tem naquele alimento que está sendo produzido, tá? E aí, a partir disso, a vigilância sanitária vai poder dizer, né, se são níveis satisfatórios de qualidade na produção do alimento que essa indústria, né, está produzindo. Tudo bem? Parasitologia também, claro, né? Por exemplo, o diagnóstico de Trypanosoma cruzi pode ser feito a partir de amostras de sangue e a identificação desse parasita no sangue. É muito mais fácil esse tipo de diagnóstico através do PCR do que fazer uma inspeção visual do sangue, ou seja, pegar o sangue do indivíduo que se suspeita que esteja infectado com tripanossoma, colocar numa lâmina e fazer uma busca do parasita no esfregaço de sangue que você está analisando lá no microscópio, tá? Então, o PCR, ele auxilia muito, facilita muito a identificação de agentes patogênicos de diversos, inclusive de alguns parasitas também, tá? Quem desenvolveu essa técnica foi um pesquisador chamado Kary Mullis, que é esse senhorzinho aqui que está nessa imagem, tá?
Ele desenvolveu o PCR em 1983, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Química em 1993. Eu trouxe aqui, deixei aqui para vocês esse link do TED Talks. TED Talks é algo que vocês devem assistir. São palestras curtas, de 10 minutos, algumas um pouquinho mais curtas, outras um pouco mais longas, mas que trazem um conteúdo riquíssimo para a gente compreender mais a respeito do mundo, né? E aí eu deixei aqui a palestra do Kary Mullis. Eu sei que esse link aqui talvez não fique pesquisável, né? Não dê para vocês copiarem e colarem, mas digitem lá, né, no buscador ali do navegador de internet. TED Talks, Kary Mullis. E aí vai aparecer algumas palestras que ele já proferiu no TED. Tá? Mas então foi esse pesquisador que desenvolveu em 1983 a técnica de PCR. E o que é então a técnica de PCR? Então, como eu falei para vocês, o PCR que nós estamos estudando é o PCR convencional. Esse PCR convencional, ele vai dizer para a gente se o que nós estamos buscando, sei lá, o agente patogênico que a gente está buscando, raiva. Quero saber se aquele animal está infectado com o vírus da raiva. Bom, quando a gente faz esse PCR convencional, o resultado que é dado para a gente é assim, o animal tem o vírus da raiva, o animal não tem o vírus da raiva. Por isso, isso é chamado uma análise qualitativa. Existem análises quantitativas. Por exemplo, o Real-Time PCR, que também pode ser chamado de RT-PCR, ele faz uma análise quantitativa da amostra. Ele vai dizer para a gente a quantidade de vírus da raiva que tem naquele animal. Vou dar um exemplo aplicado para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar que pessoas contaminadas com o vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana, né, da sigla HIV, elas podem estar infectadas com o vírus, mas não transmitindo o vírus. Já ouviram falar disso? Isso acontece, tá? Hoje os coquetéis, né, antivirais são extremamente eficientes para fazer isso. Então a pessoa é infectada, mas ela não está transmitindo. Como que a gente sabe que a pessoa não está transmitindo? Então, é feita uma análise no sangue da pessoa. Coleta-se o sangue da pessoa e quantifica-se, faz a quantificação, uma análise quantitativa, para identificar a quantidade de vírus circulante no sangue da pessoa. Porque o vírus do HIV ele é transmitido principalmente através do sangue, né? Existem outras formas de transmissão, sim, mas principalmente através do sangue. Então, muitas vezes os coquetéis são tão eficientes que a carga viral fica extremamente baixa. E por isso pode-se dizer, a pessoa é HIV positivo, mas não está transmitindo. E como que faz essa análise da quantidade de vírus circulante? Existem várias técnicas, tá, gente? Estou falando aqui de uma delas, que é o Real-Time PCR. Tá? Então, só para vocês entenderem o que diferenciação, né? Para diferenciar aqui, o que são análises qualitativas de quantitativas. Tudo bem? Então, o que a gente está aprendendo aqui hoje é o PCR convencional, que é uma análise qualitativa. Vai dizer, tem o vírus do HIV ou não, e vai dizer, tem o vírus da raiva ou não, da leptospirose ou não, a leptospira, né? Se tem, enfim, tá? É nesse sentido. Então, no que é baseada a técnica de PCR? Ela é baseada na identificação do DNA de uma espécie que a gente está procurando em uma amostra biológica. Se o DNA dessa espécie que a gente está buscando, por exemplo, o vírus da raiva, estiver presente na amostra que nós estamos analisando, por exemplo, o sangue de um animal, haverá como resultado a amplificação do material genético.
dessa espécie especificamente, tá? Vamos estudar um pouquinho aqui sobre a técnica e aí vocês vão começar a entender. Então, olha só. O PCR, então, ele tem algumas etapas, né? O que a gente tem que fazer com a amostra biológica que chega lá pra gente? Recebi uma amostra de sangue para identificar raiva. Quais são as etapas do processamento da amostra? Então, a primeira etapa é a extração do ácido nucleico, extração do DNA. Existem diversas técnicas, existem diversos protocolos, muitos já testados, e a literatura é muito rica em informação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer extração de ácido nucleico de sangue de cachorro para saber se tem o vírus da raiva, eu vou jogar isso lá no meu buscador de internet e vou encontrar um mundaréu de artigos que vão utilizar diferentes técnicas de biologia molecular, diferentes protocolos para fazer o PCR, ou para fazer a extração do ácido nucleico para PCR, tá? Aí, como que você escolhe? Bom, você pode escolher de diversas formas. Se o seu laboratório, o laboratório onde você trabalha, ou o seu laboratório, ele tem vários equipamentos à sua disposição, você pode escolher a técnica que você quiser. Agora, se o seu laboratório, o laboratório onde você trabalha, ele é mais restrito em equipamentos, aí você tem que usar a técnica que mais convém, tudo bem? Então, técnica de extração de ácido nucleico, a primeira etapa, depois a gente faz a amplificação e a detecção do produto amplificado. Então, a gente vai estudar aqui, nessa aula, a amplificação do material genético, que é em si a técnica de PCR. Então, quais são os componentes do PCR? Tá? Os componentes da reação química. O PCR nada mais é do que uma reação química, veja o nome, reação em cadeia da polimerase. Que polimerase? O que é a polimerase? A gente já sabe o que é a polimerase, né? São as enzimas que fazem polímeros. Aqui, como a gente está falando de amplificação de DNA, muito rapidamente a gente consegue entender que a polimerase que é utilizada aqui é uma DNA polimerase, tá? Então vamos lá. Quais são os componentes da reação química? Uma sequência alvo, então a amostra de DNA, né? A amostra biológica que você recebeu lá no laboratório, ou de RNA, quando se faz o tal do RT-PCR, que é um pouquinho diferente do PCR, mas tá, amostra de DNA. Que mais? Um par de primers, também chamados de amplificadores ou iniciadores. Se vocês recordarem aí na mente de vocês, na amplificação do DNA, que ocorre naturalmente nas nossas células quando elas vão fazer divisão celular, na fase S da intérfase, existem primers que são adicionados pela primase para permitir que a DNA polimerase faça a amplificação do DNA. Da mesma forma aqui, nós vamos precisar então desse par de primers. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês em uma imagem aqui para explicar rapidamente ali a replicação do DNA que ocorre naturalmente nas nossas células, para vocês relembrarem um pouquinho o que são os primers, né? Como eles funcionam. Bom, é um par de primers, e esses primers são chamados de senso e antissenso. A enzima, a DNA polimerase, ou a transcriptase reversa, no caso do RT-PCR, mas aqui a gente está falando da DNA polimerase. Além desses reagentes químicos aqui, nós precisamos de outros reagentes, os nucleotídeos. Lembre-se, a gente está fazendo uma técnica de amplificação do DNA em um equipamento.
Esse equipamento é chamado de termociclador. Então pensem, eu peguei a amostra sangue, eu fiz a extração do DNA. O que é a minha amostra agora? A amostra é DNA, eu tenho só DNA. No processo de extração do DNA, a gente faz no final, quando o DNA já foi extraído, a gente faz um processamento de secagem dessa amostra de DNA. E esse DNA, ele fica dentro de um tubinho como esse daqui, ó, esse tubo de PCR que está aqui na imagem. Quando a gente olha esse tubo, não tem nada no tubo. Você não consegue enxergar o DNA. O DNA está aqui, ó. Às vezes ele fica aderido aqui na parede, às vezes ele fica aqui no fundinho do tubo, mas ele não é visível. A gente olha nesse tubo e não enxerga nada, tá? Mas o DNA está ali, está contido ali dentro. O que a gente vai fazer? Nesse tubo, contendo a amostra de DNA que a gente extraiu, nós vamos adicionar os reagentes químicos. Quais reagentes químicos? Os primers, a enzima, os nucleotídeos, a TAC polimerase, que é a enzima, a amostra de DNA, já falei aqui, né? A amostra-alvo de DNA. Par de primers, a enzima e os nucleotídeos. E além disso, eu vou adicionar um tampão, uma solução para manter estável o pH, para que essa reação química ocorra de forma adequada, tá? E eu adiciono tudo isso dentro desse tubinho. E esse tubinho é encaixado aqui, ó, nesses buraquinhos do termociclador, tá? Então, vejam, a gente tem que mimetizar todos aqueles reagentes que estão presentes dentro da célula. Quando a célula, por exemplo, vai fazer a síntese do DNA. Eu vou voltar aqui alguns slides para mostrar para vocês a replicação do DNA. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem nessa imagem, ilustrando a técnica não, né? Como o DNA é amplificado dentro das nossas células. Então, veja. Aqui a gente tem a dupla fita de DNA que está sendo aberta pelas enzimas helicase e topoisomerase. As proteínas SSP são colocadas aqui para evitar, né, o fechamento da dupla fita de DNA, novamente. E o que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a DNA polimerase. Aqui tem outra DNA polimerase. Aqui a gente tem a cadeia adiantada, que é aquela fita de DNA que ela vai sendo sintetizada continuamente. E do outro lado a gente tem a cadeia atrasada, né? Que é aquela cadeia em que fragmentos de Okazaki são produzidos para sintetizar a outra fita de DNA. Tudo isso por quê? Porque os nucleotídeos são adicionados na extremidade 3'. E a DNA polimerase vai, então, aqui a gente tem a extremidade 3'. Se aqui é 3', aqui é 5', essa extremidade livre aqui é 3'. Então, a DNA polimerase vai adicionando nucleotídeos aqui. E a fita de DNA está se abrindo nesse sentido. Então, essa DNA polimerase, ela simplesmente segue lendo e adicionando nucleotídeos nessa fita. Agora, na outra fita, o que acontece? Ela está se abrindo para cá, né? A fita de DNA vai se abrindo nesse sentido. Porém, a extremidade 3' livre tá nessa extremidade aqui. Então, a DNA polimerase, ela precisa se encaixar em uma extremidade do primer, que é a extremidade 3', fazer a amplificação dessa parte aqui do DNA, a replicação, a amplificação, né? Dessa parte do DNA, e aí ela vai se desacoplar e vai se encaixar de novo na fita molde mais adiante. Tá? E aí vão se formando esses fragmentos de Okazaki que posteriormente são unidos. Mas vejam aqui,
Para que a DNA polimerase dê início à replicação do DNA, ela precisa de um oligonucleotídeo, ou seja, um conjunto de nucleotídeos de poucos, né, nucleotídeos, oligo vem de poucos, né, então uma sequência pequena ali de RNA, que são os primers, que se encaixem inicialmente para que então a DNA polimerase tenha uma extremidade 3' livre para ela poder adicionar os outros nucleotídeos. Nas duas cadeias nós temos adição de primers, ó. Na cadeia adiantada e na cadeia atrasada. Tem os primers, tá? Então, esses são os primers que nós também utilizamos na técnica de PCR. E vejam, é claro que esses primers, eles têm que ter uma sequência de nucleotídeos aqui que vai parear com a sequência de nucleotídeos da fita de DNA. Senão, não vai ocorrer o pareamento. Esse primer não vai conseguir se anelar, é o termo que a gente utiliza na técnica de PCR. O primer precisa se anelar com a fita de DNA para que esse DNA seja, então, amplificado, no caso do PCR, ou replicado, no caso da síntese de DNA para a divisão celular. Bom, vamos lá então. Então, retomamos aqui o que são os primers, né? O que é a DNA polimerase? São constituintes naturais aqui das nossas células e que elas utilizam para poder se multiplicar. Então, as células tronco, por exemplo, lá da medula óssea, elas precisam se multiplicar para poder produzir as células que compõem o sangue. Posteriormente, essas células vão se diferenciar para produzir essas diferentes células que compõem o sangue. Tudo bem? Então, retomamos aqui o que são os primers. E aí, a DNA polimerase. A DNA polimerase que é utilizada no PCR, ela tem um nome diferente, ela é chamada de taq-DNA polimerase. Por que ela é chamada assim? Porque ela tem origem de um micro-organismo de fontes termais. Sabe aqueles micro-organismos que vivem perto daquelas fontes termais, aqueles geysers? Geysers, eu nunca sei pronunciar isso, gente, me perdoem. Aquelas fontes termais que tem em algumas regiões específicas do planeta, da onde sai vapor de água extremamente quente. Os pesquisadores descobriram que pouquíssimos organismos vivem sobre aquelas condições, porque a temperatura é muito alta e a maioria dos micro-organismos morrem em alta temperatura. Tanto é que um dos processos de esterilização que é utilizado é justamente o aquecimento dos utensílios. Por exemplo, se a gente quer esterilizar um pote de vidro, você põe a água dentro dele, ponha no micro-ondas e deixa aquecer aquela água. A água quente mata os micro-organismos, você tem um pote esterilizado, não é assim? Então, a gente utiliza essa técnica porque a maioria dos micro-organismos morrem em temperaturas altas. Não essa termos aquáticos ou a Pirococcus furiosus. Esses micro-organismos sobrevivem nessas fontes termais. Ah, mas por que eu tenho que utilizar uma DNA polimerase proveniente desses micro-organismos que vivem em fontes termais no PCR? Porque o termociclador, ele vai utilizar temperaturas extremamente altas, em que a maioria dos micro-organismos não sobrevive, para amplificar o DNA. A gente já vai ver isso. Então, se eu pegar uma DNA polimerase, sei lá, de uma galinha, de uma ave, do ser humano, do cachorro,
para fazer o PCR, quando o termociclador aquecer a amostra, a DNA polimerase vai morrer. Ela vai perder a atividade, ela vai ser inativada. Lembram lá das aulas de bioquímica, das formas de inativar uma proteína? É a gente fazer o aquecimento da proteína. A proteína vai se desnaturar e aí ela perde a sua função. Então, se a gente utilizar uma DNA polimerase de um organismo que vive a temperatura ambiente como nós, a gente não vai conseguir concluir a técnica de PCR. Tá? Vai ser muito mais trabalhosa. Consegue concluir? Até consegue, mas vai ser uma técnica muito mais trabalhosa. Quando descobriram esses micro-organismos lá nas fontes termais, aí a técnica de PCR ficou muito mais simples de ser realizada. Muito mais eficiente, porque a TAC polimerase sobrevive à variação de temperatura que o termociclador causa na amostra que é colocada para fazer o PCR. Tudo bem? Então é isso, tá? Então é utilizado o par de primers, a enzima DNA polimerase, que é uma TAC DNA polimerase, os nucleotídeos que vão ser utilizados, né, para fazer a amplificação do DNA e o tampão, tá? Além disso, esse tampão tem que ter aqui alguns cofatores enzimáticos e no final de tudo, o volume de amostra, o volume dos reagentes químicos que são adicionados naquele tubinho ali do termociclador é um volume final de reação de 25 microlitros. É um oitavo do ml. Como se a gente pegasse 1 ml e dividisse em 8 partes. Isso vai dar 25 microlitros. Então, realmente é um volume muito pequeno. Nem é um oitavo, é menos do que um oitavo. Deixa eu ver aqui. Um dividido por 40, um quadragésimo. Nem sei como é que pronuncia, meu Deus do céu. Ai, tá, mas enfim. É 1 para 40 do ml. Peguem 1 ml e dividam em 40 partes. Aí você vai obter esse volume de 25 microlitros. Tá, eu tô falando isso para vocês só para vocês saberem que é um volume extremamente pequeno que é utilizado para fazer essa reação. Para vocês entenderem que essa é uma técnica extremamente minuciosa, delicada, que exige do profissional experiência, tá? Que exige que o profissional seja cuidadoso demais para fazer esse ensaio de biologia molecular, tá? Bom, esse é o termociclador, gente, ó, esse é o termociclador. Só o termociclador custa em torno de 20 mil a 50 mil reais, a depender do equipamento que você, da marca, do tipo de processamento, da praticidade desse equipamento. Hoje esse valor já é muito mais alto, né? Mas em torno disso aqui. Uma placa de PCR custa 700 reais, uma plaquinha. O que é essa plaquinha? Tá vendo aqui os tubinhos, ó? É onde são encaixados os tubinhos que vão ser utilizados para fazer o ensaio. Aí você encaixa essa plaquinha aqui, coloca os tubinhos e você faz o ensaio de PCR. O termociclador, ele tem ciclos programáveis de aquecimento e resfriamento. Aqui dentro, ele é todo revestido por essa plaquinha de metal aqui, que faz, aqui dentro também tem, né, essa plaquinha de metal, que faz então o aquecimento dessa região, onde está a placa que tem as amostras e os reagentes químicos. Tá? Essa tampa fica permanentemente aquecida a 105 graus Celsius. Claro, a depender ali da fase, né, do ciclo também do termociclador. Vamos entender, então, o que são esses ciclos
de aquecimento e resfriamento. Qual é o objetivo disso? Então vamos lá. Normalmente se programam 30 ciclos de aquecimento e resfriamento. Cada ciclo é composto pelas etapas de desnaturação, anelamento e extensão do DNA. Cada ciclo dura em torno de 3 a 5 minutos, então é rapidinho. Na etapa de desnaturação, a amostra ou as amostras são aquecidas em a temperatura de 93 a 96 graus Celsius. No anelamento de 50 a 70 e na extensão de 70 a 75 graus Celsius. Por quê? Porque quando a gente aquece uma amostra de DNA, ocorre a desnaturação da dupla fita. Lembram que essa dupla fita ela é unida por ligações químicas chamadas de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas são ligações mais fracas do que as ligações fosfodiéster. As ligações fosfodiéster são as ligações que ligam um nucleotídeo com o outro na fita de DNA. E as pontes de hidrogênio, elas estão aqui, ó, entre as duas fitas de DNA. Então, quando a gente aquece a amostra de DNA, ocorre a desnaturação da dupla fita, ocorre a abertura da dupla fita. Aí, depois disso, se faz um resfriamento ligeiro aqui da amostra para que os primers façam o anelamento. Lembra que a gente colocou o par de primers? Então, ó, um dos primers vai se anelar com uma fita do DNA e o outro primer vai se anelar com a outra fita do DNA. Depois essa amostra é aquecida novamente a 72 graus para chegar na temperatura ótima de ação, de atividade da TAC polimerase. Aí ela vai fazer a extensão dos primers, a extensão da fita de DNA. E depois de um ciclo do PCR, nós teremos duas fitas de DNA amplificadas. A partir de uma fita de DNA, chegou-se em duas fitas de DNA. Aí esse ciclo vai ser repetido de 25 a 35 vezes, depende do tipo de protocolo. Então, vou ter duas fitas de DNA agora, entrando no próximo ciclo de PCR. De novo, vai acontecer tudo isso. Essas duas fitas vão desnaturar, vai ocorrer o anelamento dos primers, a extensão dos primers, e aqui no final de duas fitas, quantas que vão ter? 4. Porque eu vou ter como molde 1, 2, 3, 4 fitas de DNA. Essas 4 fitas de DNA vão sofrer a mesma coisa, o anelamento dos primers e a amplificação pela TAC polimerase. Então, eu vou ter ao final 4 duplas fitas de DNA. Tudo bem? Isso se chama amplificação logarítmica do DNA. A gente já vai ver isso. Então, ó, esse gráfico aqui, ele também mostra exatamente o mesmo processo que a gente discutiu ali na imagem anterior, só que agora aqui é um gráfico mostrando temperatura em relação ao ciclo do PCR. Então, aqui tem um ciclo do PCR, ó, amostra a temperatura ambiente, o DNA está dupla fita, ela vai ser aquecida até 95 graus, vai ocorrer a desnaturação do DNA, ó, abertura da dupla fita. Aí depois ocorre um ligeiro resfriamento da amostra, 50 graus. Aí o que vai acontecer? Os primers vão anelar. Depois que os primers anelaram, a temperatura vai subir novamente lá no termociclador para que a TAC polimerase faça a amplificação do material genético. E aí, novamente, inicia-se um novo ciclo. A TAC polimerase terminou a amplificação, aí aquece novamente a amostra para fazer o quê? Desnaturação, resfriamento, aquecimento para a TAC polimerase. E daí assim segue-se durante 30 a 35 ciclos.
Mas vamos pensar uma coisa aqui comigo. Quando a gente faz a extração do material genético da amostra biológica que a gente recebeu, vamos pensar lá, peguei sangue do animal. Fiz a extração para saber se o animal está com raiva, está infectado pelo vírus da raiva. Ok. Se eu peguei sangue do animal e fiz a extração de DNA, vocês entendem que a gente tem nessa amostra um monte de DNA do animal e se o agente infeccioso estiver presente mesmo no animal, vai ter DNA do agente infeccioso. Deu para entender? A gente tem então DNA do animal e DNA do agente infeccioso. Além disso, se o laboratorista ali for descuidado e fazer a contaminação dessa amostra, a gente ainda pode ter dentro da amostra a amostra do laboratorista. Isso não pode acontecer. Isso não é o ideal, isso é uma amostra contaminada, ela deve ser descartada. Mas, eventualmente, vai acontecer. Então, a gente tem um monte de material genético de espécies diferentes lá dentro. Como que eu vou identificar especificamente o material genético do agente infeccioso que eu estou procurando? Como que eu sei que o agente infeccioso está ali? Como que eu identifico o agente infeccioso? Através dos primers, tá? Os primers são essas duas sequências, então, né, um par de primers, então são duas sequências de oligonucleotídeos, entre 15 e 40 nucleotídeos, depende do protocolo, específicos para a sequência-alvo de DNA que você quer identificar. Tá? Então, existe existe um banco de dados público disponível na internet. Você vai entrar lá nesse banco de dados, você vai buscar a espécie que você quer identificar, vírus da raiva, por exemplo, e lá está descrito a sequência, o genoma desse micro-organismo. E aí você vai pegar uma determinada parte desse material genético, uma sequência de nucleotídeos que seja específica desse micro-organismo, e você vai solicitar a uma empresa que trabalha com biologia molecular que sintetize o par de primers contendo a sequência de nucleotídeos que você escreve para eles. Então, vocês falam lá, eu preciso de uma sequência de nucleotídeos do primer senso, que é ATCGGGTTAATT, e do primer antissenso, que é TTTAAAGCGCGC. Você manda para a empresa essa sequência de nucleotídeos. E o que eles fazem? Eles montam o par de primers para você e manda para o teu laboratório. Tá? E aí você vai utilizar esse par de primers que contém uma sequência de nucleotídeos específica pro que você quer utilizar, né? É o que essa figurinha está mostrando aqui. Tá, legal, eu quero identificar se o micro-organismo, né, se o agente patogênico está infectando o animal. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma amostra biológica que tem um monte de DNA. Tem o DNA do indivíduo, do cão, e eu tenho o DNA do vírus. Como que eu vou conseguir identificar exatamente o DNA do vírus? Porque você vai usar primers que são específicos para o agente patogênico que você quer identificar. E como que eu sei que essa sequência de nucleotídeos é específica para o agente patogênico? Porque essa informação está disponível gratuitamente, aberta para o mundo todo na internet. O genoma dos micro-organismos está disponível na internet. A gente pode entrar lá e ver qual é a sequência de nucleotídeos que compõe o vírus da raiva. E a partir disso, a gente vai
utilizar uma sequência ali de nucleotídeos, de até 40 nucleotídeos, que é específica para o vírus da raiva. E aí a gente consegue, então, no meio desse monte de DNA, encontrar especificamente o DNA do agente patogênico. Tudo bem? Então, o que dá especificidade do ensaio são os primers. Então, o que essa figurinha está mostrando aqui? Ó? Uma região do DNA, do agente patogênico, fita molde de DNA. E é contra essa fita molde de DNA que eu quero construir os primers. Então, você vai buscar lá uma sequência que seja específica desse agente patogênico. E você vai mandar para a indústria de biologia molecular a sequência de nucleotídeos. Então, T, C, A, T, A, T, C, A, G, A, T, C, C, enfim, você manda essa sequência de nucleotídeos, eles vão construir os primers para você e te enviar através do correio, para você utilizar no seu ensaio de PCR. Tá? E aí, o que acontece? Uma vez que o primer, então aqui o que a gente tem? Uma fita de DNA, aqui a gente tem um primer em verde anelado já, contra a fita de DNA aqui, e aqui a gente também tem sequência-alvo, quer dizer, sequência-alvo, a outra fita, né, que estava pareada com essa aqui até outra fita, o primer anelado aqui em amarelo também. Depois que o primer está anelado, a Taq polimerase vai se unir com essas moléculas e vai fazer a síntese da fita de DNA. E aí a gente tem aqui uma nova fita igual a fita molde igual a fita molde 1, né, que é essa fita molde aqui. E aqui a gente tem também a fita amplificada, que é a nova fita que é igual a fita molde 2, que é essa daqui. E aí nós temos ao final, então, a amplificação do material genético, tá? Então, isso que eu já expliquei para vocês, né, a função da Taq polimerase, adicionar aqui os nucleotídeos para amplificar o material genético. Ó quanto custa uma Taq polimerase que eu pesquisei aqui, ó, R$ 2.400. Uma Taq polimerase. Claro que ela é utilizada para vários, né, ensaios, mas esse é o, se a gente somar tudo, né, técnica de PCR não é barata, tá? Ela é bastante onerosa. E aí, a reação em cadeia da polimerase, ela vai amplificar o material genético de forma exponencial, aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente. Então, a gente tem inicialmente na amostra uma amostra de DNA molde, que no primeiro ciclo vai ser duplicada. Aí, no segundo ciclo, a gente já vai ter como resultado 4 moléculas de DNA. No terceiro ciclo, 16 cópias. No terceiro ciclo, 32 cópias. Então, a amplificação do DNA, ela é exponencial, porque a cada ciclo aumenta-se na ordem de 2 vezes, né, uma potência de 2 vezes, a amplificação do material genético. Então, vejam, a amplificação exponencial do DNA. Então, no primeiro ciclo ao final do primeiro ciclo, nós vamos ter 2 moléculas de DNA. Ao final do segundo ciclo, 4. Ao final do terceiro, 8. E assim vai. Ao final do 30º ciclo, a gente vai ter quanto aqui? Um montão de fita de DNA amplificada. Tá, e aí, como que eu vou saber se tem ou não o material genético do vírus na minha amostra? Como que eu vou saber? Bom, você vai saber isso porque lá no final, vou só puxar aqui para vocês, para a gente falar isso aqui, lá no final da técnica, a gente vai pegar essa amostra e vai fazer uma outra técnica, que é uma técnica de eletroforese de DNA. E aí, nessa técnica, vão surgir essas bandas aqui, ó, de DNA na eletroforese. E aí, se aparecer uma banda no pocinho do gel de eletroforese
significa que onde você colocou a sua amostra, né? Então aqui tem uma amostra e aqui foi colocada outra amostra. Aqui o resultado foi positivo, porque apareceu uma banda, produto do PCR. Aqui o resultado é negativo, porque não apareceu essa banda. Ou seja, aqui o material genético foi amplificado. Os primers anelaram, a TAC polimerase amplificou o material genético. Produziu aquele montoeira de fitas que foram descritas aqui, ó. Então tem uma massa de DNA ali que foi amplificada, muito maior do que a quantidade de DNA que tinha inicialmente. Tá? Se o resultado for negativo, não vai amplificar, não vai formar aquele monte de DNA, então não vai formar banda na eletroforese. Tá? Bom, existe só para explicar isso aqui para vocês, para a gente finalizar a aula, tá? Existe uma velocidade com que esse material genético é amplificado. E a gente pode analisar a velocidade de amplificação do material genético nessa curva desse gráfico que está sendo mostrado aí. O que é isso daqui? Isso aqui está mostrando a quantidade de material genético em relação ao número de ciclos do termociclador. Então, existe uma fase que é chamada de fase exponencial, em que há inicialmente uma amplificação lenta do material genético, mas ela começa a aumentar, e aumenta drasticamente, se os primers conseguem anelar. Se o DNA do agente patogênico que a gente está utilizando está presente na amostra. Depois passa-se por uma fase linear, em que está ocorrendo a amplificação do material genético em alta velocidade, então fase exponencial, aí a fase linear, e aí entra numa fase de platô. A fase de platô ela é alcançada por causa da limitação dos reagentes químicos, né? Então a gente colocou lá uma quantidade de nucleotídeos. Conforme esse material genético vai sendo amplificado, é claro que esses nucleotídeos são consumidos, certo? E não está tendo nenhuma reposição desses nucleotídeos, porque é um sistema in vitro. Então, não está tendo reposição dos nucleotídeos. Então, consome-se esses nucleotídeos e daí entra-se nessa fase de platô do PCR, em que não há mais tanta amplificação do material genético, porque os reagentes químicos foram consumidos. Tá? Aqui eu trago algumas características, alguns fatores que devem ser levados em consideração quando vai se realizar a padronização do PCR, né? Tem os protocolos na internet, mas existem algumas pequenas variações em relação ao que você vai fazer no seu laboratório. Então, por isso você tem que fazer a padronização. E aí, quando a gente vai fazer a padronização, a gente tem que cuidar com o programa de amplificação, qual vai ser a temperatura que você vai usar, temperatura de aquecimento, temperatura de anelamento, temperatura de extensão, a concentração final de magnésio, porque ela é fundamental, o magnésio é fundamental para a atividade da TAC polimerase, o tipo de tampão, unidade de TAC polimerase que vai ser utilizado, quantidade de DNA molde que tem na amostra, quantidade de iniciadores, né, dos primers, e a concentração de nucleotídeos que é utilizado. Tudo bem? Então, isso aqui são as considerações mais específicas que eu não vou ficar discutindo muito com vocês, mas só para vocês saberem, né, que é uma técnica extremamente delicada, o volume de reagentes que se trabalha é extremamente baixo e também é necessário fazer uma padronização da técnica para que possa ser utilizada de forma eficiente e eficaz lá no laboratório. Tudo bem? Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Eu deixo aqui para vocês também um estudo dirigido para vocês responderem e trabalharem um pouco do conteúdo que nós discutimos nessa aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.